Fala pessoal do morro, beleza com vocês? Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco sobre o meu processo de lip sync, né? Como é que eu normalmente trabalho, como é que eu uso. Bom, vamos lá, tentar aqui ser breve, tá? O primeiro passo é a gente entender que a gente precisa ter os fonemas, né? Então a gente tem aqui as bocas, certo? E alguns fonemas que normalmente a gente utiliza mais, né? Então tenho aqui esse exemplo, tenho esse outro, ó. Isso vai depender muito do personagem, do estilo, certo? Por isso que eu estou mostrando esses exemplos. Em português do Brasil, a gente não utiliza algum como TH, por exemplo, tá? O FV pode mudar um pouco em relação à estrutura da boca do personagem, mas enfim. E aqui eu tenho, esse foi um projeto que eu fiz um tempo atrás aí. E aqui eu tenho alguns exemplos, ó, de como iria se comportar algumas bocas, né? Também com expressões. É bacana fazer esse planejamento, tá? Para quem gosta de fazer rig, né? Precisa entender e fazer esse planejamento aqui. E aqui no software eu tenho esse exemplo de boca, tá? Aqui, ó. Então tenho aqui ó, tem o A5, surpresa, entreaberta, V, F, E 2, E3. Então tem algumas variações, né, da boca, que nem aqui o E2, ó, tá? E várias outras, o M2, M3 e assim por diante. Então dentro da camada aqui eu tenho uma camada de switch, né, que eu tenho as bocas que eu preciso. Uma coisa importante que eu tenho a falar é que elas estão seguindo um padrão, tá? Então, por exemplo, ó, essa A aqui, ó, ela tem aqui a língua, que foi um projeto que eu trabalhei também, porque eu peguei só a boca do personagem, tá? A língua, os dentes e o shape da boca. E aqui ele vai seguir a mesma ideia, tá? Ó, todos vão seguir os mesmos shapes. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou falar para vocês a importância de fazer dessa forma. Você pode, se quiser fazer tudo num shape só e tudo, sem problema nenhum, pode usar as máscaras, como pode fazer assim também, usando o grupo e criar máscaras, né? Mas sempre seguindo essa mesma ideia de ter os mesmos shapes, com os mesmos pontos, é bacana para algo que eu vou mostrar já já para vocês, tá? E aqui eu tenho um outro exemplo de boca mais simples, ó, boca aberta, o A, o E, F, V, L, né, ó, o O e o U. Já é um outro exemplo de outra boca um pouco mais simples, dependendo da estrutura do personagem, vai funcionar. Tem boca que é só abrindo e fechando, o personagem não tem deformação da boca, do shape, né? Nesse caso aqui a gente já tem. Bom, mas vamos lá, né? Sem muita enrolação. Eu tenho um áudio, eu vou importar aqui um áudio. Então tenho aqui esse áudio, é um áudio que eu gravei mesmo, né? Então ele é assim, ó. Olá, tudo bem? Vamos voltar aqui, peraí. Olá, tudo bem com vocês? Então é isso, né? Olá, tudo bem com vocês? E aí como é que eu faço, como é que eu faria, né? Esse meu processo, né? Vamos animar aqui só a boca. Bom, o primeiro passo que eu gosto muito de fazer é, é animar os fonemas, escutar os fonemas e não as palavras em si. Então você não vai animar parte por parte, você vai animar por fonema, por entonação. Esse é um primeiro vídeo introdutório, depois a gente pode fazer até com um personagem. Se você quiser que eu faça com um personagem completo, com atuação e tudo, vocês comentam aí no vídeo, tá? Não se esqueça aí de se inscrever, de curtir e de compartilhar com as pessoas que têm interesse, tá? Bom, mas vamos lá. Então, o primeiro passo, né? Olá! Olá, né? Então a boca tá aqui. E aí ele tá na boca. Ele tem, se eu não me engano, tem uma boca aqui. Deixa eu ver se tem uma neutra. Acho que é mais essa mesmo. A M.
Tem essa que está entreaberta. Bom, então vamos lá. Então eu escuto aqui na timeline, né? Ó. O, né? Então vou colocar aqui o. E agora, primeiramente eu tento escutar as vogais, né? Primeiro eu vou olhando quais são as vogais que eu posso colocar. Lá. Nesse caso do lá, eu tenho especificamente o L, porque eu tenho que deixar visível isso, né? Então eu tenho aqui um L, ó. Tá? Eu já coloquei aqui a consoante, né? Porque o L ela é muito fácil de identificar. Mas o A eu vou colocar bem aqui, ó. Eu tenho esse qual? Tenho algumas opções aqui de A. Tenho esse, tenho esse. Vamos pegar esse que já tá aqui, né? Ele tá saindo um pouco assim de fora porque era era o estrutura da personagem da boca, né? Tá? Eu digo assim, ó, que ele tá saindo um pouco aqui, né? Ó, Vamos deixar assim mesmo, tá? Então, ó, vê que o A ele vai se estender até aqui, né? Ó. Aqui ele vai fechar, eu posso fechar ou deixar entrar aberta, né? Aí ele tu, né? Do U, tudo. O do bem, vou botar o E. Tem uma variação aqui de E. Bem. Com. Tem o O e tem o U. Cadê? Tem o O. Acho que eu não botei nessa, não sei se eu botei o U, que é uma boquinha mais. Mas poderia fazer, mas dá certo isso aqui. E você. Tem algumas bocas que dá pra usar como outros fonemas, né? Esse aqui dá pra botar como um E se quisesse também, não tem problema. Só que eu vou colocar esse E. E ele vai baixar pra essa boca aqui. Que é o outro. Cadê? Entreaberta. Isso aqui. Pronto, então aqui eu tenho as minhas vogais onde eu estou ouvindo elas, né? Olá, tudo bem com vocês? Pronto. E aí agora é interessante que eu venha colocando, observando onde tem algumas consoantes que eu posso colocar, né? Então, aqui já tem o L. Aqui, apesar de ter o tu, né? Tem um T, tem o tu, mas eu estou considerando o U final, né? Então, antes, mas eu vou antecipar como se fosse o T, entrando bem aqui, ó. Aí ele vai entrar em tudo bem, né? Ó. Aqui é o E. Aqui eu vou colocar o B. Pra ele fechar a boca, né? Que é PMB. Tem aqui, cadê? MPB. MPB. Se não tiver, dá pra botar uma dessas aqui, ó. Isso aqui. Aí ele vai fazer o com. Talvez no com, dê pra eu usar essa boquinha aqui, ó. Que ele deforma um pouco pra forma, né? Com. Aí eu vou ser aquela FV. Tem aqui, ó. Tem um V aqui, ó. Pronto, então agora eu fui colocando algumas consoantes que eu estou ouvindo, né? Também dentro da entonação, antecipando antes de entrar dentro daquela vogal. Olá, tudo bem com vocês? Né? Olá. Já dá pra entender um pouco, né? Ah, tudo bem com vocês?
Olá, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem com vocês? O que é que a gente pode melhorar? Para não ficar a boca muito tempo parada, o que é que eu posso fazer? Fazer isso aqui, ó. Usar aqui as camadas de transformações, né? Então, por exemplo. Então, eu vou marcar aqui, ó. Essa parte aqui de escalonar, né? Aqui, ó. De aumentar. Por quê? Porque eu quero fazer ela deformar um pouco assim, ó. Ó, tá tudo em step aqui, beleza? Mas eu vou mudar aqui para linear ou smooth mesmo. Agora não importa muito isso aqui não. É só para ele interpolar aqui, ó. Vou deixar aqui em smooth, né? Acabei esquecendo aqui. Pronto. É só para ele seguir essa ideia aqui, ó. Deformar um pouco. O A, vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer ele deformando um pouco. Para até aqui ele crescer assim, ó. Compensando um pouco a massa, né? Olá, olá, tudo Aqui ficou muito, né? Ficou muito. olá, Tem já um outro passo, tá? Para seguir. Ó, eu vou fazer ele fechar para uma boca menor antes de entrar realmente nessa. olá, tudo bem com você? Olá, tudo bem com vocês? 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 Olá. Pronto. Aí agora é o seguinte. Percebam, acabei até esquecendo de falar. Uma coisa muito importante. Ó, antes de mais nada, nós temos aqui o seguinte. Eu tava com essa opção do switch aqui, ó. É que eu sempre faço dessa forma, né? Intervalado aqui, ó. Para ele intervalar cada shape, né? Por isso que eu disse que cada parte da boca tem que ter o mesmo shape, mesmo ponto de linha. Quando ele tá desmarcado, ó, ele fica só com a troca de switch assim, ó. Olá, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Certo? Beleza? Tá acontecendo um errozinho aqui. Acho que foi na hora de colar, de recortar. Eu acho que ele retirou o shape ali. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu gosto de trabalhar com ele. Eu gosto de fazer ele assim, né? Aquela fase de botar as primeiras bocas com o switch. Mas aí depois eu volto para essa parte aqui da interpolar sublayer, né? Só que aqui estava em step, ele não estava interpolando, né? No momento que eu mudar isso aqui, por exemplo, para smooth, né? Beleza? Eu vou colocar aqui a cada 2 frames, tá? Ele vai intervalar dessa boca para outra. Tá vendo? Por isso que é importante a gente manter as mesmas linhas e pontos, que é para ele deformar direitinho. Alguns erros podem acontecer e a gente tem que vir ajustando. Olá, tudo bem com vocês? Certo? Então vamos ver aqui. Olá, tudo bem com vocês? Beleza? Olá, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem com vocês? Olá. Então por exemplo, se você não quiser
Se você quiser que ele segure um tempo a mais antes de interpolar, então clique em cima, segura o Alt e ele vai estender aquele frame. Né? Você configura até onde quer. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem com vocês? Tá? Eu acho que já fica bem bacana. E dependendo do personagem, dependendo de como for, aí você vai ajustando aqui a boca, a estrutura. Mas uma coisa que eu gosto de fazer aqui é o seguinte: é sempre puxar dois frames, atrasar 2 frames as bocas, tá? Olá, tudo bem com vocês? 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 Então, essa é a forma que eu uso para fazer lip sync, tá? Eu acho bem bacana dessa forma. E lembrando que o Morro nos dá essa opção de intervalar as camadas de switch, né? Certo? Então eu clico em Interpolate Sublayer. Lembrando que para intervalar eu preciso que cada shape da boca siga a mesma ideia. Então eu tenho esse shape da boca, eu tenho o dente e tenho a língua. O próximo que eu for criar, o próximo grupo, as próximas bocas, tem que seguir o mesmo tamanho de ponto e linhas, porque aí ele vai interpolar dessa forma bem bacana. Então normalmente eu faço o que? Depois que eu faço tudo, né? Deixo aqui um smooth, que eu acho que fica bacana. Pode ser linear também, não tem problema. E aí eu atraso um pouco os frames da boca, né? E mais naquela parte inicial, como eu disse, eu costumo trabalhar com o switch desativado. Naquela parte inicial que eu coloco os fonemas principais, depois venho colocando esses adicionais e fazendo os ajustes. Mas no final, junto tudo, intervalo, atraso e a gente tem esse resultado do lip sync. Olá, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem com vocês? E aí não fica aquele efeito de boca metralhadora, sabe? Tá correndo uma coisa rápida. Eu acho que assim fica bem bacana. Então tem esse recurso de interpolar do Morro, que é maravilha e que pode ajudar bastante desde que você use essa forma assim de fazer esse lip sync, né? Não fazer lá escutando e não, aqui é um B, um C, um A, não. Escuta os fonemas, vai pela entonação também, vai ajustando. E é isso aí, espero que tenha ajudado vocês.